Olá, alunos do curso de especialização em gestão pública municipal. Eu sou o professor Mário e vim trabalhar com vocês o conteúdo de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Inicialmente, tratando sobre os objetivos da disciplina, iremos entender a importância desses indicadores como instrumentos de gestão. Iremos trabalhar na construção de medidas para avaliar as condições de uma população, verificar como é feito o monitoramento dos efeitos de ações governamentais a partir da utilização desse tipo de indicador, apresentar algumas fontes de dados e informações que permitirão a formulação de novos indicadores e a busca de informações para desenvolver os passos citados anteriormente, como a construção de medidas e o monitoramento de resultados, trabalhar a capacidade de diagnóstico utilizando esses indicadores, bem como trazer algumas considerações sobre indicadores econômicos e conjunturais. Iniciando então sobre o conteúdo, pensemos o que seria um indicador. Um bom conceito de indicador seria uma medida usada para traduzir um conceito abstrato e informar algo sobre determinado aspecto da realidade. Então pensemos uma situação cotidiana, uma situação de uma pessoa que tem necessidade de visitar um médico. Quando ela chega ao médico, o médico vai aferir a pressão, vai verificar a temperatura, vai verificar o batimento. Esses seriam os indicadores utilizados pelo médico para dizer sobre o nível de saúde, sobre a qualidade de saúde daquela pessoa. Então, a partir de comparação deste nível de pressão, com o que é aceitável, com o que deveria ser apresentado pela maioria das pessoas, ele pode avaliar a situação daquela pessoa, tomar medidas corretivas, seja pressão alta, seja pressão baixa, aplicando um medicamento para que essa pressão se normalize e, posteriormente, utilizando também esse indicador, ele vai poder averiguar a validade dessa medida tomada e decidir sobre a suspensão ou manutenção daquele medicamento em longo prazo. Então, quando a gente estiver utilizando esses indicadores na gestão pública, para desenvolver aí medidas de gestão, o funcionamento é bem semelhante ao trabalho desse médico aí do exemplo. Tratando especificamente sobre os indicadores sociais, a gente pode utilizar como definição que indicador social também é uma medida, neste caso, mais voltada para o lado da estatística, que também vai traduzir um conceito abstrato, mas nesse caso um conceito social abstrato, informando algo sobre determinada realidade social. Os objetivos desse indicador social seriam fins de pesquisa ou visando a formulação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. Então, voltando àquele exemplo inicial, formulação, monitoramento, avaliação. O médico ele traçou um tratamento para a pessoa e avaliou e percebeu diferentes resultados através desses indicadores. No desenvolvimento de programas ou no desenvolvimento de políticas públicas, a gente tem essa condição de estar utilizando esses indicadores para que consiga, então, avaliar a efetividade dessas ações. Então, assuntos relacionados aí a questões sociais como desemprego, pobreza, impactos ambientais, o desenvolvimento econômico de uma localidade, eles poderão ser transformados, eles poderão ser utilizados como indicadores para que nós tenhamos uma percepção clara de como funciona, de como está a situação daquela população. A utilidade, então, dos indicadores, foco do nosso programa aqui, do nosso conteúdo programático, seria a implementação de projetos ou ações públicas, a elaboração de diagnósticos para conhecer melhor ou para entender os resultados desses projetos ou ações, permitindo um planejamento governamental aí mais eficiente, um planejamento com mais clareza da situação dessas populações. Então, a gente pretende, com esse curso, contribuir aí para a construção, uso e interpretação desses indicadores na vida profissional e na vida acadêmica de vocês, tendo em vista a utilidade desses indicadores
para o desenvolvimento da pesquisa ao final do curso ou para o desenvolvimento de outros estudos que venham a ser necessários aí nesse sentido. Além disso, a gente vai discutir as potencialidades e os limites na utilização desses indicadores, né, tendo em vista que eles podem contribuir muito no planejamento aí de um ciclo de políticas públicas, desde que as suas limitações estejam bem claras e sejam consideradas para que não incorramos aí em algum erro na utilização desses indicadores. O livro-texto ele trata um pouco sobre a história da utilização dos indicadores. A gente vê que houve um curto período de desconfiança nessa utilização, período esse que foi finalizado com a institucionalização do sistema de proteção social, né, pela Constituição Federal de 88. A partir deste momento, né, os indicadores começaram a ser mais bem vistos e houve uma demanda crescente no país para a utilização desses indicadores. Eles podem ser utilizados dentro do processo gerencial como um aprimoramento na formulação e implementação de políticas públicas. Tendo em vista aí o exemplo que já foi dado, né, ele vai se envolver tanto no momento da elaboração, quando a gente tem uma necessidade de conhecer, de fazer um diagnóstico socioeconômico de uma população ou de um bairro ou de uma localidade, para entender, para planejar melhor aquele processo, quanto na avaliação e na mensuração de resultados, tendo em vista que após a aplicação dessa política, a gente vai buscar quais os resultados obtidos com ela, para justamente verificar esses impactos e ver se foi efetiva ou não essa aplicação. Então, nesse sentido, a gente acaba ligando muito, relacionando muito esses indicadores com o processo de gestão. Então, tratando da utilidade desses indicadores em nível municipal, a gente percebe que eles vão subsidiar a elaboração desses planos diretores urbanos, ou seja, eles vão fornecer informações que vão tornar claras quais são as necessidades de cada bairro, de cada localidade, permitindo então uma visão melhor, uma noção do que deveria ser feito, né? Vão poder fundamentar um plano plurianual de uma forma mais sustentável, né? Tendo em vista aí que, através do conhecimento melhor dessas populações, um planejamento, seja de investimento, seja de alterações estruturais, ele vai poder ser desenvolvido em horizonte de um prazo mais estendido, né? Como já foi dito no exemplo anterior, os indicadores vão poder auxiliar na avaliação dos impactos, né? Então eu consigo analisar o resultado, eu consigo fazer uma conferência da eficiência daquele programa, da eficiência daquele processo, né? Consigo, através dos indicadores, justificar a necessidade de verbas, justificar esse repasse diante aí de uma relevância de um caso em específico ou de uma urgência, uma demanda daquela população. Ele permite que eu disponibilize equipamentos ou serviços, né? No caso aí, por exemplo, da área de saúde, dificilmente vai ser oferecido um serviço que não tem uma demanda que justifique, né, aquela aquisição ou aquele investimento. Então, nesse sentido, o indicador que mostre que aquele é um problema recorrente para aquela população acaba permitindo essa justificativa aí de demanda por um equipamento ou por um serviço naquela localidade. Além disso, os indicadores, tanto sociais quanto econômicos, eles têm um perfil aí de permitir uma maior participação da população. Eles conseguem acabar ampliando o nível do controle social, tendo em vista que eles vão refletir os resultados do que vem sendo desenvolvido naquela comunidade. E nesse sentido, a população passa a estar mais ciente do que está ocorrendo e pode aí cobrar ou tentar participar de uma forma mais efetiva naquele município. A construção de indicadores, né, ela é trabalhada no livro-texto como analogia de uma fotografia sobre uma comunidade, né? Então, comecemos aí pensando sobre essa fotografia, né? O que o autor lá, o professor Paulo passa, é que uma imagem, ela vai trazer algumas informações sobre aquela localidade, sobre aquela comunidade.
Contudo, uma só imagem acaba não podendo captar todos os elementos, todas as nuances daquela localidade. Então, nesse sentido, ele desenvolve o seu raciocínio, mostrando que com mais fotos, com mais imagens daquela localidade, a gente consegue ter um entendimento mais completo, a gente consegue formular um diagnóstico mais completo sobre aquela população. A mesma coisa a gente pensa sobre os indicadores. Apenas um indicador não é o suficiente para analisar a situação de uma localidade, né? Tudo não pode ser captado simplesmente por esse indicador. Então a gente tem a necessidade de estar trabalhando sempre com um conjunto de indicadores, né? Incluindo aí diversos elementos, para que através da relação desses indicadores o nosso diagnóstico passe a ter uma consistência maior. Para a construção de indicadores, a gente sempre vai iniciar o trabalho pensando no conceito de interesse programático. Então, nesse sentido, utilizando até o exemplo apresentado no livro-texto, a gente tem aí o conceito de melhoria das condições de vida. Então, estamos desenvolvendo um programa, nosso interesse é a melhoria das condições de vida. Esse foi definido como um aspecto central. Para que a gente consiga trabalhar essa melhoria das condições de vida, a gente precisa analisá-la em diferentes dimensões, justamente para poder avaliar tudo o que interfere nessas condições de vida, né? Acompanhando aí a figura 4 da página 23, vocês podem perceber 4 dimensões diferentes apresentadas: as condições de moradia, a situação de saúde, o perfil educacional e a inserção ocupacional. Então, inserindo aí diversos interesses daquela população que com certeza vão afetar a condição de vida, né? O nível da moradia, trazido aí como indicador a cobertura de água e esgoto. Se não tem água e esgoto, teoricamente a gente imagina que são moradias em condições mais precárias, né? A situação de saúde, qual que é a taxa de mortalidade infantil? A gente pega uma parcela mais vulnerável da população. Quando a mortalidade infantil é muito alta, a gente pode perceber que o nível de saúde naquela região, consequentemente, vai ser mais baixo. Qual que é o perfil educacional daquela população? Existe muita evasão escolar? Essa taxa de evasão escolar poderia ser indicada como indicador para essa dimensão de perfil educacional. Por fim, a inserção ocupacional, né? Como que é a taxa de emprego naquela população? Emprego acaba sendo relacionado à renda, acaba sendo relacionado à capacidade aí de aquisição de bens e serviços. Então, nesse sentido, a gente conseguiu 4 dimensões diferentes que, além de se complementarem, né, com um simples indicador, a gente já tem uma noção, a gente já consegue construir uma imagem mais completa daquela localidade, né? Continuando aí com esse exemplo, a gente não tem necessidade de usar apenas um indicador para cada uma dessas dimensões, né? Observando aí o quadro 1 na página 26, o autor ele desenvolveu alguns indicadores para cada uma dessas 4 dimensões. Por exemplo, aí, condições de moradia da família, ele tratou a proporção de domicílios com parede e teto, né? Mostrando aí um avanço, né? No caso de ser um lugar muito precário, a cobertura de água e esgoto, como já foi citado, e o número de moradores por dormitório, né? Um outro indicador aí, quando a família é mais pobre, existe uma tendência de que mais moradores sejam alocados em um dormitório, né? Então a gente consegue ver uma evolução dessa localidade, trazendo, em termos de condição de moradia, mais de um indicador, né? Como já foi dito, muitas vezes o indicador pode dar uma noção um pouco limitada, um pouco incorreta sobre aquela situação. A gente agregando mais indicadores e trazendo mais indicadores, relacionando uma amplitude maior de elementos, o nosso diagnóstico com certeza vai ser muito mais robusto, né? Para a definição do diagnóstico, seguindo o modelo aí da página 36 no quadro 5, ele considera alguns outros elementos para que a gente possa então, através da construção e utilização desses indicadores,
chegar a uma conclusão mais robusta, mais consistente, né? Os elementos que ele traz nesse quadro 5 da página 36 são o público-alvo, a base econômica regional, a rotatividade e a dinâmica de contratação e desligamento naquela localidade e a oferta educacional naquele ponto, né? Pensemos então esses aspectos diferentes que vão trazer uma visão mais completa. Porque a partir do momento que a gente pensa no público-alvo, a gente vai estar tratando de qual segmento, qual parte da população está relacionado nesse diagnóstico, né? Através desse conhecimento da população, a gente vai poder analisar as características econômicas daquela região, qual que é o nível de estabilidade, qual que é o nível de acesso a bens e serviços daquela população, né? O nível de rotatividade acaba trazendo também uma informação diferenciada, tendo em vista que um profissional mais qualificado, ele dificilmente vai ficar trocando com uma frequência muito grande de emprego, né? A empresa vai acabar valorizando mais aquele profissional, então ele tende a ter uma remuneração um pouco superior. E finalmente a oferta educacional. Existem escolas, existem universidades, existem algumas condições que permitem aí melhorar essa análise em termos de qualificação daquela região. Então, voltando ao que já foi dito, né? Sempre que a gente considerar um aspecto, trazer esses aspectos complementares, buscar novos elementos que sejam pertinentes àquela análise em questão, só vão trazer mais qualidade para esse diagnóstico, né? Então, pensando aí nessa questão do diagnóstico, um caso bem claro, pensemos no caso da educação básica. Tem a educação básica, tem diversas formas aí de construir indicadores somente sobre a educação básica. Eu posso buscar a qualidade do ensino, eu posso buscar aspectos em permanência em sala de aula, taxa de evasão, todos eles especificamente relacionados à análise da educação básica. Contudo, quando eu busco outras informações, como informações relacionadas à saúde, educação, habitação, mercado de trabalho, segurança pública, infraestrutura, renda, essas informações acabam me trazendo a possibilidade de fazer um diagnóstico sobre educação básica com um nível de qualidade, com uma capacidade analítica muito maior. Como assim? Vamos pensar então nessa situação. Pensem na questão da educação básica. Contudo, considerem duas escolas. Uma escola em um bairro de classe média alta e uma escola na periferia, em um bairro com maiores dificuldades aí em termos econômicos. Será que seria lógico buscarmos apenas os indicadores educacionais e comparar essas duas escolas? Obviamente, a escola que tem melhores condições de saúde, educação, moradia, vão apresentar alunos com resultado muito superior. Então, nesse sentido, seria até injusto, seria até incoerente a comparação dessas duas escolas. Então, nesse ponto que a gente tem que ver essa complementação, né? Trazer informações complementares, trazer informações que não são redundantes, acabam permitindo um diagnóstico mais claro. Além de perceber a diferença, tanto em resultado, tanto em indicadores entre essas duas escolas, a gente vai ter a condição de entender o porquê dessa diferença. Obviamente, se as famílias não têm uma condição, uma inserção boa no mercado de trabalho, com certeza as crianças vão ter menos acesso a livros, menos acesso à educação, menos acesso a conteúdo disponível aí online e, consequentemente, vão apresentar um resultado inferior, né? Tendo em vista toda a possibilidade que esses bens, esses serviços e esse investimento que a família faz na criança acaba trazendo então um resultado diferenciado. De nada me adiantaria tentar comparar essas duas escolas sem fazer essa consideração, né? Eu teria essa visão de que uma escola apresenta resultados muito melhores, outra escola apresenta resultados piores e ficaria por aí. Eu não teria um entendimento melhor do impacto daquela escola ou daquela localidade nesse resultado,
né? Tratando então dessa utilização de muitos indicadores, a gente tem já alguns cuidados, algumas limitações aí que devem ser evidenciados. Muitas vezes a gente está desenvolvendo uma pesquisa, a gente está fazendo uma análise aí para a construção de uma política ou de um plano de gestão, e a gente tem diversos indicadores à nossa disposição, né? Como já foi dito, lembrando lá o exemplo da fotografia, uma fotografia não traz toda a complexidade daquela localidade, várias fotografias acabam melhorando o entendimento daquela região. Mas muito cuidado nessa hora, porque também trazer todas essas fotografias, trazer todos esses elementos e ter a intenção de utilizar todos eles, muitas vezes não é o melhor para esse diagnóstico, não é o melhor para desenvolver esse relatório, né? Nesse sentido, é importante que a gente escolha quais são os indicadores que vão trabalhar melhor em conjunto, né? E quais vão poder traduzir bem aquela realidade. Nesse sentido, a gente tem 3 elementos aí que devem ser considerados. Um deles é a relevância, né, que seria a questão da pertinência daquele indicador para aquela situação. Então, se aquele indicador é relevante, pensemos aí na educação básica novamente. Se o nível lá de renda da família é relevante para o resultado do aluno, nesse sentido, é um indicador que deve ser trazido. Muitas vezes a gente pode trabalhar com nível de renda, muitas vezes a gente pode trabalhar com a inserção no mercado de trabalho da família. São 2 indicadores aí que podem ser complementares, muitas vezes eles podem trazer informações redundantes. Então a gente busca ver qual deles traz uma informação mais relevante e faz a análise somente utilizando um deles. Uma outra característica aí desses indicadores que é importante ser considerada é a validade, né? Qual que é o nível de confiança, qual que é o nível de relacionamento daquele indicador com a minha situação. Ele é válido? Ele pode ser utilizado nessa situação? Então, considerar aí também a validade desses indicadores. Por fim, a confiabilidade, a confiança, a qualidade daquela informação. Então, percebendo quem foi que desenvolveu aquela informação está dentro do período que eu estou analisando, ou de repente eu estou com um dado aí de 10 anos atrás e estou tentando construir informação a partir desse dado que já está com certeza ultrapassado. Então, nesse sentido, né, buscar aí analisar relevância, validade e confiabilidade, justamente para que se escolham os melhores indicadores e possa ser desenvolvido, né, um diagnóstico em cima desse conjunto de melhores indicadores, né? A gente vai ver durante aí a leitura do livro-texto diversos elementos, né, diversos pontos, pesquisas, instituições que fornecem alguns indicadores já prontos, mas nada nos impede de construir um indicador específico, principalmente quando tratamos aí de uma questão que não pode ser abordada por indicador já pronto. Muitas vezes temos a necessidade de construir um indicador, né? Um exemplo seria construir um indicador de taxa de frequência escolar. Taxa de frequência escolar, obviamente, ele vai mostrar qual que é o nível aí, qual que é a assiduidade dos alunos em uma escola, em uma determinada série, uma determinada faixa etária. O que eu poderia fazer, como eu poderia construir? Eu quero fazer a relação entre alunos matriculados e o total de crianças naquela faixa etária. Então, buscaria as 2 informações. O censo escolar do INEP ele vai me fornecer informações de quantos alunos eu tenho matriculados aí, por exemplo, na idade entre 6 e 14 anos, né? E o censo desenvolvido pelo IBGE ele vai me dar a fatia da população naquele período, né, que seria público-alvo dessa escola, que estaria entre 6 e 14 anos. Eu fazendo a divisão de alunos matriculados pela população total naquela faixa etária, eu conseguiria aí ver uma taxa de frequência, uma taxa de inserção daquela fatia da população na escola. Agora, as questões de confiabilidade e validade devem ser consideradas também nessa construção de indicador.
Então, seguindo o exemplo anterior, se eu utilizasse as informações aí de 5 anos atrás do censo do INEP, contudo, pegasse as informações do censo do ano passado, com certeza existiria um desligamento entre esses dados, existiria uma diferença entre essas informações e dificilmente esse indicador que eu construí teria alguma validade, teria alguma utilidade dentro da análise que eu estou fazendo, né? Poderia ser até pior, eu poderia embasar a análise em um indicador sem validade e, consequentemente, utilizando informações incorretas, eu não atingiria o resultado esperado. Então, na construção de indicadores, é importante que tenhamos essa precaução, né, que busquemos informações coincidentes em períodos semelhantes, justamente para que a gente possa atingir o resultado esperado. E no caso de ter uma dificuldade aí na construção de indicadores, a gente acaba sempre dando preferência a institutos de pesquisa, a pesquisadores mais tradicionais, que vão trazer uma credibilidade maior para a nossa análise e vão permitir aí a elaboração de um diagnóstico mais completo. Além de trazer, né, essas informações aí sobre a construção de indicadores, né, o livro-texto ele traz diversas fontes de pesquisa utilizadas aí para a construção ou de indicadores socioeconômicos, ou mesmo que já trazem alguns indicadores aí prontos que a gente pode utilizar, seja nas nossas pesquisas, seja no nosso trabalho. Então, o IBGE é bem comentado, né? O IBGE é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma instituição que trabalha com essa produção de dados, né? Ele é bem conhecido aí pelo censo, que é feito periodicamente, né? Então, ele pode ser utilizado como uma fonte rica de informações aí. Além dele, outras instituições públicas que não tenham essa produção de dados como finalidade acabam sendo vistas aí como pontos que podem ser conseguidos alguns dados, né? Instituições públicas como postos de saúde, escolas, postos de atendimento ao trabalhador, delegacias. Sempre que a gente faz uma operação com essas instituições, a primeira coisa que eles fazem é um registro dessa operação. Quando a gente vai registrar um BO, né, o policial pega diversos dados, ele anota aquele ocorrido. Então ele tem aí uma gama de informações sobre diversas ocorrências naquela localidade. Um outro exemplo, como a gente estava trabalhando com a inserção escolar anteriormente. Se eu não tenho acesso a um censo do INEP recente, eu posso ir na escola e verificar quantas crianças fizeram matrícula dentro daquela faixa etária. Então eu vou conseguir ver essa taxa de inserção escolar especificamente para aquela escola. Estou limitando um pouco aí a minha população de análise. Contudo, vou ter um dado com qualidade, vou ter um dado incontestável, né? A própria escola me forneceu essa informação e vou poder desenvolver o meu diagnóstico, vou poder desenvolver minha pesquisa sem tantos problemas. Além de buscar por essas instituições, a gente pode analisar alguns indicadores presentes em algumas pesquisas já prontas, né? O censo oferece uma diversidade de informações, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, também desenvolvida pelo IBGE, pesquisa de emprego e desemprego do SEAD e do DIEESE, a pesquisa de orçamento familiar, o perfil dos municípios brasileiros. Então a gente tem uma gama aí muito grande de pesquisas prontas e publicadas, algumas delas disponíveis gratuitamente, algumas delas que requerem a compra de um livro ou de um material disponível digitalmente, mas que servem aí de fundamentação, principalmente para que a gente consiga utilizar esses indicadores, seja no nosso processo de planejamento, seja no nosso processo de avaliação de alguma política pública. Além das instituições, além das pesquisas, a gente tem o registro civil como fonte de dados, né? O registro civil é feito no Brasil desde 1888, né? Ele vai estar registrando todos os nascimentos, óbitos e atos civis, como exemplos aí o número de casamentos, troca de nacionalidade, né? E nesse caso é uma atribuição dos cartórios de registro civil. Então os cartórios aí também podem vir a servir como uma fonte de informações.
Além disso, os registros administrativos, cadastros públicos e dados de programas, né? O livro-texto ele traz aí uma diversidade de exemplos. Vou me reter ao exemplo do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele exige periodicamente das empresas a informação da RAIS, né? O Relatório Anual de Informações Sociais, e a transmissão do CAGED, né? O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, utilizando as informações desses dois dados de programas aí que as empresas são obrigadas a fornecer ao Ministério do Trabalho, a gente consegue ver uma mudança estrutural das ocupações, quais ocupações estão com uma maior participação no mercado de trabalho, quais são aquelas que estão apresentando uma redução no número de contratados, que estão apresentando aí um êxodo desse mercado de trabalho ativo, né? Bem como a percepção de qual que é a rotatividade, qual que é o movimento de contratação e demissão dentro das empresas brasileiras. Então a gente consegue ter uma visão desse mercado de trabalho simplesmente utilizando essas duas informações aí que são passadas ao governo, ao Ministério do Trabalho, pelas empresas, né? E que podem também ser úteis para a formulação de uma política pública. Por exemplo, se a gente está tratando de empregabilidade, né? Digamos que a gente pretende aí desenvolver um curso, né? Qual curso seria mais interessante? Qual especialização seria mais favorável para aquela população? Busco lá a RAIS, veja a mudança estrutural das ocupações, veja uma ocupação aí que eu poderia fornecer um curso a um investimento satisfatório, né? E sendo que uma profissão, uma ocupação que tem uma grande demanda por parte daquela população. Então, nesse sentido, né, eu poderia estar optando por aquele curso e deixando de lado uma outra ocupação por perceber que aquela ocupação já não é mais tão relevante para aquele momento, né, do mercado de trabalho. O quadro 12 da página 80 do livro-texto, ele apresenta várias fontes de informações estatísticas e indicadores. Então ficam aí essas fontes de informação como fonte de pesquisa ou como possibilidade para serem utilizados aí na vida profissional de vocês. A última unidade do livro-texto, ela vai tratar mais especificamente dos indicadores econômicos, né? No início a gente tratou um pouco de indicadores sociais, falamos um pouco sobre eu vou voltar aqui. Tá. A última unidade do livro-texto, ela vai tratar mais especificamente sobre os indicadores econômicos, né? Falamos já um pouco sobre os indicadores sociais relacionados à moradia, à estrutura de saneamento básico das populações. Agora a gente vai trazer alguns indicadores econômicos, né, para fechar aí até o título da disciplina, indicadores socioeconômicos. Então já tratamos um pouco desse elemento social, trazemos um pouco agora esse elemento econômico. Alguns indicadores econômicos aí bem comuns da gente ver em jornais ou em telejornais, né? O Produto Interno Bruto, o PIB, a taxa de inflação, que seria aquela taxa de desvalorização da moeda que acaba dificultando aí o poder de compra das famílias, a taxa de desemprego, o valor do salário mínimo, o rendimento médio. Então são indicadores de cunho mais econômico, né? Que com certeza, da mesma forma que a gente viu que a utilização de diferentes aspectos sociais permitem um diagnóstico mais completo, né? A inserção desses elementos econômicos com certeza também tende aí a contribuir para que esse diagnóstico seja mais robusto, seja mais consistente, né? Esses indicadores econômicos, eles podem ser classificados em algumas categorias, né? Vou citar agora algumas delas, né? A gente pode dividir esses indicadores em conjunturais e estruturais, né? Indicadores conjunturais seriam aqueles indicadores relacionados a eventos cíclicos, né? Um exemplo seria um indicador de vendas do comércio.
Então, como que esse indicador de vendas ele se relaciona ao evento cíclico? Pensemos aí naquela época que o governo estava isentando o IPI de eletrodomésticos de baixo consumo, né? Então, o indicador de vendas do comércio, naquele período em que existia a isenção de IPI, ele acabou sendo elevado, ele acabou tendo um resultado muito melhor. Por quê? Com a redução do imposto, certamente o comércio vai conseguir ter um resultado melhor, né? Então, naquele momento, né, dada aquela conjuntura, naquele momento conjuntural, esse indicador ele sofreu essa alteração. Os indicadores estruturais já têm uma percepção de mudança um pouco mais lenta, né? Ele é um aspecto muito mais consolidado, em que a gente tem uma dificuldade de ver uma modificação tão rápida, né? No exemplo anterior, isentei o IPI, no mês seguinte eu já estava com o meu indicador de venda no comércio lá em cima, né? A gente vê que a distribuição de renda é um problema aí, grave e antigo na nossa sociedade, no Brasil de modo geral. E a mudança, a melhoria dessa distribuição de renda, por ser um dado estrutural, ele sofre dessa lentidão, né? A gente vê que ultimamente as populações aí mais abaixo da linha da pobreza têm tido alguma melhoria na sua condição de distribuição de renda, mas 2/3 para cima aí dessa linha da pobreza a gente não consegue ter uma modificação tão grande, né? Justamente pelas dificuldades aí que se tem, né, na implantação de medidas com o objetivo de modificar essa distribuição de renda. Outras classificações, a gente pode classificar os indicadores econômicos entre antecedentes e consequentes, né? Os antecedentes são aqueles que permitiriam antecipar uma tendência, que permitem, através da sua análise, antever uma situação econômica. E os consequentes já são o contrário. Eles só vão revelar o desdobramento de uma decisão tomada. A partir do momento que aquela decisão foi tomada, eles vão apresentar alguma alteração, eles vão permitir que a gente discorra, né, algo a partir da sua análise. Um outro exemplo de classificação seriam os indicadores de expectativa e os indicadores de economia real, né? Economia real sempre ligada à questão de dados de produção física, então são os resultados efetivos da economia, indicadores de economia real, enquanto que os indicadores de economia, os indicadores de expectativa vão estar relacionados ao grau de confiança dos investidores, né? Um exemplo disso, né, aquele risco país, ou quando um país atinge um certo grau de investimento, né, ele passa a usufruir aí de uma categoria em que reflete essa expectativa, reflete uma tendência a acreditar que será uma boa resposta, né, que os investidores podem realmente confiar naquele país. Então seria aí uma outra possibilidade de categorização desses indicadores econômicos. Citei nos indicadores mais ligados ao aspecto social, os indicadores conjunturais econômicos também têm os mesmos aspectos aí de relevância, validade, confiabilidade, tidos como muito importantes, né? Se eu estou desenvolvendo um diagnóstico, estou utilizando um indicador econômico, né? Tenho dois indicadores aí que às vezes se sobrepõem, né? Vou utilizar aí a característica da relevância para ver qual deles é mais relevante, qual seria mais necessário para o meu diagnóstico. A questão da confiabilidade, quem está me fornecendo aquela informação? Então um aspecto aí muito, né, de muita importância aí para ser considerado, tendo em vista que, se eu estou pegando uma informação do Banco Central, do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, são instituições muito tradicionais, muito consolidadas. Então aquela informação ela traz esse caráter de confiabilidade, né? Muitas vezes estou buscando aí uma informação de um instituto menor, ou pego uma informação que está numa revista, que talvez não tenha uma citação aí de origem, de quem calculou aquilo. Muitas vezes essa informação vai pecar em termos de confiabilidade e pode acabar arruinando aí o resultado desse diagnóstico. Além dessas características, uma outra característica importante nos indicadores conjunturais é a sazonalidade, né? Lembrando o exemplo que eu citei da redução do IPI, naquele momento que o IPI foi reduzido,
criou-se uma elevação da demanda. Então, naquele momento, houve uma elevação da demanda. Sazonalidade que a gente vê aí também em diferentes períodos do ano. Utilizando o indicador aí de vendas no comércio, períodos como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, acaba afetando algumas lojas, alguns estabelecimentos. Então, nesse sentido, a sazonalidade dentro dos indicadores econômicos acaba se fazendo aí um elemento muito relevante. Da mesma forma que na unidade 2, a unidade 3 apresenta na página 92 um quadro com os principais produtores de informação econômica, né? IBGE, o Banco Central, a Fundação Getúlio Vargas. Então, nesse sentido, fica aí para que vocês possam fazer uma consulta, possam buscar informações que vão permitir uma qualidade superior aí, tanto em diagnósticos feitos no local de trabalho, quanto em termos de desenvolvimento da pesquisa exigida aqui no curso. Além desses fornecedores de informação, a gente também tem, da mesma forma que as pesquisas sociais, alguns boletins de conjuntura, que vão trazer essas informações econômicas com uma visão muito mais técnica, né? Muitas vezes sem aquele aspecto crítico que a gente vê em telejornais, e que vão servir demasiadamente para o desenvolvimento desse tipo de diagnóstico. Então, nesse sentido, utilizem esse quadro aí da página 92 para buscar essas informações, para verificar o que pode ser desenvolvido, que tipo de informações vocês têm à disposição para realizar esses diagnósticos. Além disso, né, além desse conteúdo, eu gostaria de já deixar aqui algumas recomendações, né, para o desenvolvimento aí dessa disciplina, que vai durar 3 semanas. Né? Sugiro que vocês façam todas as leituras do material. Né? Ele é relativamente extenso, mas ele traz bastante informação com relação a institutos de pesquisa, a pesquisas que podem ser utilizadas, então vai trazer uma diferença muito grande aí para o desenvolvimento desse tipo de diagnóstico. Além disso, existem no final de cada unidade alguns exercícios propostos, né? A sugestão é de que façam esses exercícios, eles serão diferentes dos exercícios pontuados da disciplina, mas também trazem essa possibilidade de repensar, de refletir um pouco diferente sobre a disciplina, então acabam agregando também ao resultado de vocês. Com uma grande quantidade aí de indicadores e de informações disponíveis, lembrem sempre da relevância. Em cada análise, alguns elementos vão ser relevantes, alguns elementos não serão tão relevantes. Então, sempre é melhor utilizar indicadores complementares que vão trazer aspectos diferentes e vão fortalecer aquele diagnóstico. Lembrem-se aí do exemplo que a gente fez sobre educação básica. Né? Poderia utilizar somente indicadores de educação. Se eu trouxer a renda familiar, se eu trouxer a qualidade daquela moradia, acabo possibilitando aí um diagnóstico diferenciado, um entendimento mais completo. Nesse sentido, muito cuidado aí com as limitações de cada indicador, verifiquem o período em que eles foram elaborados, para que a utilização deles possa realmente trazer vantagens e não levar a um diagnóstico incorreto. Né? Cuidado com a origem, cuidado aí com a periodicidade desses indicadores. Verificar também a confiabilidade da instituição, né? No livro-texto existem várias instituições aí citadas, né, nesses diferentes quadros que foram comentados, todas elas com certeza muito tradicionais, muito confiáveis. Então, inicialmente, busquem informações a partir delas, né? Se tiver necessidade de alguma informação mais específica, busquem os órgãos públicos, busquem alguma informação local, para que não pequem também nesse quesito da confiabilidade. Quaisquer dúvidas aí que tenham com relação à disciplina, né, eu estarei à disposição. Vocês podem me contactar via os tutores. Eu estou aí como participante da disciplina também, então tem acesso ao meu contato via portal didático. Né? Quaisquer problemas aí, basta entrar em contato. Então, nesse sentido, obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.